Bem, povo abençoado, bem-vindos ao today. seu Pão da Hora do Almoço hoje. It serves us with such a É para tremendous nós opportunity again uma tremenda oportunidade to come novamente to you at your vir workplace, até vocês nos seus different lugares de workplaces. trabalho, diferentes locais But de trabalho, this is yet another mas opportunity esta é uma outra oportunidade that the Lord has que o provided Senhor proveu for us to be para able to nós see you estarmos com at vocês this very important hour nesta in hora the history muito of the church. importante na história da Now, igreja. we've been talking about the Agora, judgment of the nós Lord, temos falado a respeito do juízo do final Senhor, judgment of o God juízo Almighty final do Deus that is Todo-Poderoso ahead of que us está here, that will diante take de nós place. aqui, que vai acontecer. And we've been saying Nós that it's very temos dito important que é muito that importante every single que person, cada every pessoa, Christian cada cristão lives on this que está earth vivendo with nesta understanding terra com o there is such a day entendimento coming, de que há um that dia there is a como day este coming, the day vindo, of que há um accountability, dia vindo, o dia da prestação when de there contas, will be judgment. onde Each haverá person will be able to juízo. stand before the Cada Lord. pessoa vai ter que The Bible speaks permanecer very clearly diante do about that Senhor. judgment, A Bíblia fala muito that claramente a everyone will be respeito able to desse give juízo, account que todos on vão how ter they que live the dar life contas de como eles that viveram as the suas Lord vidas, Jesus que o gave Senhor them on Jesus this deu earth. para eles nesta terra. And our reference scripture E a has nossa been the book of escritura de Revelation, chapter referência é o 20, livro do Apocalipse, capítulo 20, verses 11 versículos to de verse 11 15. até o versículo 15. Again, Novamente, I know my voice ele to be diz: trusty. We just came from a very big service yesterday, very powerful. a minha But, voz está falhando, he says, o culto again, ontem foi Revelation muito chapter 20, verses poderoso. 11 to 15, Ele he diz says, novamente, Apocalipse 20, do 11 ao 15, Then ele I saw a diz: great white então throne, eu vi um and he grande who was trono seated on branco, it. e aquele que nele Talk se about assenta. great, a throne Ele that está is falando great, do grande, meaning o trono great que é in its grande, infinite significando sovereignty. grande Talk about em infinita the infinite soberania, authority of falando that a throne, respeito da and infinita he that sits on autoridade the daquele throne. trono e daquele que se Talking assenta about the naquele infinite trono, power. falando do poder He has so much infinito. power to Ele tem determine the tanto destiny of poder people. para determinar o And destino he das says, the pessoas, earth and e the ele heavens diz: fled from os his céus e presence, a terra fugiram da and sua there was no room presença for them. e não se achou There's no lugar place para for eles, them. não se achou o Meaning, lugar deles, the earth as we know it significando today que a terra como will nós be totally conhecemos destroyed. hoje será It will not totalmente exist destruída, again. não vai And I existir know most of you in the novamente. marketplace E eu sei now, que a lawyers, maioria de vocês estão nos seus locais de trabalho, secretaries, advogados, investors, secretários, people of business, investidores, people, engineers, architects, lojistas, engenheiros, professors, arquitetos, everybody, professores, farmers. todos, The first thing agricultores. that A primeira occupied and coisa consumed this que tem generation is ocupado e providence. consumido esta We can geração term é a this providência. generation a generation of Você pode providence, dizer que esta geração é a where geração da they are providência, preoccupied onde eles with estão earning, preocupados com earning a ganhar, living. ganhar a They start vida. from when they are young, Já they're desde pushed to school, pequenininhos são empurrados kindergarten, para a escola, high school, pré-escola, primary school, high school, escola university, primária, all the universidade, time trying todo o to tempo, use a profession, tentando trying to ganhar uma coin a profession profissão, tentando that they may receber be uma able to profissão para que fend. eles So it's a possam generation of ganhar a providence, vida. where Então, providence esta é a comes first. geração da People providência, go onde a to evening providência classes, vem primeiro. then after Pessoas work they vão à go to escola university for noturna, evening lessons. depois de trabalhar, eles vão They à learn there to universidade increase e eles sentam their lá para capabilities to be aumentar a able to sua survive in the marketplace, capacidade to para earn a poder living. sobreviver no mercado But de he's saying trabalho e here that ganhar a in vida. all that you Mas ele invested está on this dizendo earth, aqui que o que quer the que você earth faça nesta and the terra, heavens a terra fled e os from céus his presence, fugiram da and there was presença no dele place for e them. não houve mais, não se Meaning achou the lugar earth para eles, and the heavens significando que a terra were e os totally céus destroyed and foram disappeared. totalmente Are you destruídos e aware, blessed desapareceram. people, even as you are Vocês estão at your cientes, workplace povo today? abençoado, Are enquanto you aware vocês that estão the nos earth seus as it locais is de will trabalho? disappear? Vocês estão cientes de que a terra como ela é And vai yesterday in our desaparecer? midweek E service I ontem, no shared nosso culto do meio da semana, eu I shared on compartilhei this tremendous a vision respeito of desta the New tremenda Jerusalem, visão da Nova the Jerusalém, city a of God, cidade de the Deus, city of a New cidade da Jerusalem, the Nova future city, the Jerusalém, eternal a city cidade of God, futura, a the cidade home of the eterna de righteous. Deus, o lar dos And I justos. said in that E eu vision that disse the que Lord naquela lifted me visão up, que o Senhor me levantou, and when He lifted me e up, quando He Ele took me me levantou, Ele into me heaven, levou but dentro not do the céu. present heaven, Mas não the neste heaven céu to come, because presente, He says o here, céu que virá, porque a ele new diz heaven will be aqui formed. que um novo céu If you será read verse formado. chapter Se 21 você of ler Revelation, Apocalipse He 21, says, ele then I saw diz: a new heaven and a então new eu vi o earth, novo for the céu e a first nova heaven and the terra, first porque o primeiro earth céu e a had primeira passed terra away, and passaram there was e o no mar longer any não sea. mais So that existia. is where the Então Lord took é me in aí this onde o tremendous Senhor me vision, levou nesta tremenda that I may visão, come back para que eu and pudesse speak with you voltar people. e falar com vocês, Come back and voltar leave at e your memory, fixar leave nas at your suas mind, memórias, na sua rendition mente,
all your thoughts, para você thought render processes in your todos life os seus back to the pensamentos e a original sua reason vida as de to why you volta were à created, razão original that you may go para a into qual the você foi eternity, the criado, eternal state para of que God você possa entrar that na is prepared condição for you, eterna de the Deus new que heaven foi and the new earth. preparado para você, o And novo that céu, a vision I nova said, the Lord terra. lifted me up Então, and took naquela me into visão, o heaven. Senhor me levantou e me levou ao Inside céu, heaven, He lifted e me up dentro do again. céu ele me I could levantou see from novamente, above então eu pude ver the de city cima of the New a Jerusalem. cidade da Nova Jerusalém. And I also E shared nós how também He compartilhamos drifted de the como city. He let the ele city fez pass a like this cidade on my passar left. assim do So meu it was lado more like a esquerdo. fly past, Então as if era in como an voo aircraft. But from your left panorâmico, como window, se you estivéssemos look num like a avião city as e you're nós flying by. olhássemos pela cidade, And I através da described the janela a final cidade details que of estava the passando. city, the E eu buildings, descrevi architecture. detalhes I gave very fine específicos da details yesterday in arquitetura our dos midweek prédios. service. Eu dei vários And the detalhes purpose is ontem no one, nosso to culto. E o draw your propósito é interest é atrair o into the seu kingdom of interesse God, para o reino de that you may Deus, know that para this que earth você is possa temporary. saber que esta vida é This earth temporária. as constituted Esta will terra not last forever. constituir, que como ela está And so, constituída, não the durará para reason the sempre. Lord Então, is speaking a to razão you pela qual o about the Senhor está final falando com judgment of vocês a God respeito do that is juízo coming final de is Deus que because está that vindo, judgment é sits porque at the aquele threshold juízo está of the posicionado eternity no of God. limiar da So eternidade de based on how Deus. you live your life Então, on the earth baseado here, de como você you vive will a sua have vida determined na unto terra aqui, yourself você vai whether you're going determinar into the para si eternal mesmo kingdom se of God, você the eternal entrará no state, eterno reino de or Deus, you're na going to condição remain eterna, ou and se be você thrown vai into the lake of fire. permanecer e ser lançado Based no on how lago you de live your fogo. life on the earth Baseado here, de como você vive you a sua already vida make a na terra aqui, determination unto você já yourself está fazendo uma determinação para whether si you're going to mesmo, live se você eternally vai with viver God, eternamente or com you're going to Deus, be ou se separated você vai ser eternally from separado God and eternamente thrown de into the Deus lake e of fire. lançado no lago de fogo. And that's why this E é por scripture isso says, que verse 12 nesta of escritura Revelation aqui no 20, versículo 12 de Apocalipse Revelation 20, 20, 12 ele says, fala, and I saw the dead, the Apocalipse great 20, and the 12, small, ele diz, standing e eu before the vi os throne, mortos pequenos and e books grandes were de pé opened. diante do trono, e Are you aware livros that foram there are abertos. books in Você which está God is ciente writing de que há everything you are livros doing, onde Deus está even your escrevendo thought tudo que processes? você está fazendo, até And the mesmo books were opened. seus Then it says another pensamentos. book was Então, opened, which livros is the foram book of abertos, life. então outro Are you livro aware foi that aberto, o only those livro da whose names vida. are written in the Você book of está life ciente de que will somente aqueles enter cujos the nomes kingdom of estão God? escritos no livro da As vida you vão walk in entrar that no office, reino de Deus? maybe Enquanto you're a você nurse trabalha in no that seu clinic, escritório, talvez you're a uma doctor in the enfermeira na surgeon, you're a clínica, lawyer, um médico, engineer, advogado, architect, engenheiro, architect, you're arquiteto, in meeting, you're a banker, você é um arquiteto nas maybe you're reuniões, an você é um executive, banqueiro, or talvez you're um a farmer, Mama executivo Kiosk, ou um Mama Mbogo, Mama agricultor, Tamaki, uma a lady pessoa that que tem rods uma fish and lojinha, people come to ou pick up você the tem leaves from uma what? loja de Or peixe, as maybe you're pessoas vêm selling today pecar, at the construction ou site, talvez você está and you're num giving, or local you're de selling construção, ou salt você and está biscuits at the bus vendendo station. biscoitos na You're estação waiting de for the buses ônibus, as they come. você está You're presenting esperando your o small ônibus, basket of então biscuits você at the está window, vendendo people as are picking. cestinhas com But are you biscoitos aware de in all janela that em you do janela, that mas there's em the tudo book que of você life, fizer, that this life há on the earth is so livro da temporary, vida, e esta vida na qual nós that there's a vivemos é book of tão life in which temporário, your name e must há be um livro found da written vida onde o for you to teu enter nome the tem eternal que ser kingdom of achado God. escrito para você entrar no And eterno so he reino says, de Deus. the sea Então gave ele up the diz dead that were que in o them, mar entregou os mortos que nele and death havia, and hate e gave a up the morte e o dead that Hades were in them. entregaram os mortos que nele And this haviam. person was E judged cada pessoa foi according to julgada what de they acordo had com done. aquilo que Are eles you tinham aware that feito. everything Você you do está today ciente de que will tudo be que você judged? faz hoje será Literally julgado? every second, every Literalmente minute, tudo, cada segundo, cada minuto. including the thoughts, Inclusive os the thoughts pensamentos, of your os mind. pensamentos da sua mente. Then he says, Então ele anyone diz, whose name e was todo not found aquele written cujo nome não in the foi book of achado life escrito no was livro thrown da into the vida lake of foi fire. lançado no lago de Are you fogo. aware Você está that this will be ciente tremendous de day que of este separation? será um tremendo dia de When separação, families will be quando separated, famílias one being serão thrown into hell, separados, um será another one lançado going no to heaven? inferno e o outro irá Or para are o you just céu. living your Ou life on você this está earth vivendo a blindly? sua vida That would be simplesmente tragedy. cegamente. Isso seria uma That would be tragédia. tremendous Isto travesty seria uma for the tremenda purpose for which tragédia God para o created propósito mankind. para o qual o homem criou a And humanidade. so this Então, is the overriding este scripture, é a the escritura que nós overriding temos theme, visto message constantemente, o that the Lord tema has been delivering constante to the church da for some time mensagem que now, o comes Senhor to 2 está months. entregando para a igreja agora por And today I want to aproximadamente talk to you 2 about the meses. importance E hoje eu of quero
quero falar com vocês a respeito da importância de prestar atenção para este dia que está vindo, o dia do juízo final, onde todos vão ter que ficar de pé diante do Senhor naquele dia. E cada pessoa vai ter que prestar contas da forma como eles viveram suas vidas na terra. E é por isso que neste tempo eu quero trazer para vocês a gravidade de viver a sua vida na terra com este dia
dia, focado neste dia, porque ele está dizendo que há um estado eterno que está vindo. Há um povo abençoado que está vivo hoje, escolhidos por Deus, que vão entrar no eterno reino de Deus. Depois que acabar aquele juízo, chama-se estado eterno. E que há uma nova cidade, a nova Jerusalém que está vindo. Você está ciente de que aquele dia do juízo, ele está posicionado na junção, no portão, no limiar do estado eterno. Se você quer entrar na eternidade de Deus, então você tem que ter certeza de que o teu foco está muito bem treinado neste dia do juízo que está vindo. É por isso que você tem que ser capaz de navegar e decidir viver uma vida de tal forma para que naquele dia do juízo, quando vier, você seja achado dentro do lado de Deus, da eternidade de Deus. E se você ler o livro de Gálatas, capítulo 4, a Nova Jerusalém, ele diz o seguinte no livro de Gálatas, capítulo 4, povo abençoado, ele diz o seguinte, versículo 26, ele diz, mas a Jerusalém do alto é livre, significando livre do pecado. Ela é a nossa mãe. A Bíblia fala muito claramente a respeito daquela cidade da Jerusalém que está vindo, onde nós contemplaremos Deus face a face. Você está ciente disso? E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Hebreus 11, 10, ele ainda fala a respeito desta nova Jerusalém, onde deve estar o teu foco, povo abençoado. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 10, ele diz. Hebreus 11, 10. Ele diz, dia após dia, ele esperava. Novamente, abram comigo Hebreus 11, 10, povo abençoado. E nós vamos ler juntos, ele diz. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Aqui ele está falando a respeito da fé de Abraão. Abraão era um ateu, era um adorador de ídolos. E quando o Senhor o chamou para separá-lo, por causa do plano redentor de Deus de trazer o Messias. Então, finalmente, o Senhor o trouxe para a terra de Moriá, para Jerusalém, para a Terra Santa. Ele poderia ter dito, veja, já cheguei. Mas ele não considerou como tendo chegado. Ele diz aqui no versículo 9 que ele peregrinou na terra prometida como estrangeiro, como em terra estranha. Você tem vivido a sua vida na terra como estrangeiro? Você não pode dizer que uma pessoa foi mais bem sucedida do que Abraão, porque ele foi removido daquela terra onde havia angústia, familiaridade, pessoas, famílias, e Deus deu a ele um enorme pedaço de terra. Ele poderia dizer, agora eu cheguei, porque Deus estava falando com ele, mas ele entendeu que há uma nova Jerusalém, há uma nova cidade, há uma cidade de cima, do alto, que é maior do que tudo que você vê aqui. Você está ciente de que há uma cidade maior do que Nairobi? Do que Nova York? Do que Shanghai, Beijing, Abuja, Joba, Alexandria, do que Helsinki, do que Estocolmo, London, Paris, Berlim. Você está ciente de que há uma cidade maior? Então ele diz que por causa disto, ele viveu a sua vida como peregrino em uma terra estrangeira. E ele habitou em tendas. Por quê? Porque ele estava procurando a nova Jerusalém, ansiando por ela. Você está vivendo a sua vida nesta terra, povo abençoado, antecipando, aguardando a nova Jerusalém, a cidade nova que está vindo? Se você olhar no livro de Hebreus 12, centralizado naquela condição eterna. Hebreus 12, 22, 23, os dois versículos, ele diz, 22, mas vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo,
Vocês chegaram a Jerusalém celestial. Vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. O seu nome está escrito no céu? Talvez você acabou de sair do teu lugar de trabalho, talvez você esteja muito ocupado como advogado na corte, você sintonizou rapidamente e tentou alcançar este pão da hora do almoço, mas você está ciente que a vida nesta terra é temporária e vai acabar? Vai chegar ao fim? Ou o Messias virá e levará a igreja durante a sua vida, ou você vai morrer antes disso? A Bíblia diz que ao homem foi determinado viver uma única vez. Você tem vivido a sua vida sabiamente, sabendo que tudo aqui é temporário, lutando pela eternidade? Onde você passará a eternidade? Onde você pretende passar a tua eternidade, povo abençoado? Ele diz, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Você chegou a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Você está ciente de que a cidade eterna da Nova Jerusalém que eu estou trazendo para vocês hoje? Então, qualquer que seja o seu esforço, que você tem que estar focado na cidade eterna, a cidade eterna pela qual nós devemos estar aguardando o propósito para o qual nós fomos criados. E ele diz no livro de Hebreus, capítulo 13, 14, ele diz, porque ele diz, pois não temos aqui uma cidade permanente, mas estamos aguardando ansiosamente a cidade que virá. Você está vivendo a sua vida ansiando pela eternidade com Deus? Lembre-se que naquele dia do juízo final, antes das pessoas entrarem na condição eterna, você verá os seus amigos, você verá os abençoados que foram sábios quando viveram esta vida, que deram consideração ao dia do juízo final e viveram uma vida santa, uma vida de arrependimento, e você verá Deus levando-os para a condição eterna e recebendo corpos gloriosos, levados para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá tristeza. Você está ciente de que há uma vida vindo agora, onde não haverá dor, não terá tristeza, não haverá enfermidade? E ele descreve como esta linda cidade, no livro do Apocalipse, a nova condição, a condição eterna que está vindo, onde a morte não estará lá, o pecado não estará lá, não haverá tristeza, não haverá dor. Ele descreve em Apocalipse 21, ele diz, e viu o novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva lindamente adornada para o seu esposo. Que tremenda promessa que Deus deu para vocês que estão sintonizados. Que tremenda promessa de para ser levada seriamente por aqueles que são sábios, prudentes, aqueles que entendem que a vida nesta terra é temporária. E ele diz, e ouvi uma forte voz do trono dizendo, eis que o tabernáculo de Deus agora é com os homens, e ele habitará com eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Você está ciente de que há algumas pessoas que serão separados eternamente de Deus, enquanto que outros, ele fala lindamente deles, que eles estarão na presença dele eternamente? Você está preparado para estar eternamente na presença de Deus? Ou você está desperdiçando a sua vida neste tempo, vivendo relaxadamente, descuidadamente nesta manhã no seu escritório? Você deu a devida consideração de que Deus está observando e que há um dia de juízo vindo? Você não pode dizer que você é nascido de novo. Eu sou nascido de novo, Deus vai entender. Nesta manhã, quando você sair desse escritório hoje,
hoje? Como você executou a sua vida hoje? Você executou a sua vida dando devida consideração de que há uma eternidade vindo e que Deus está escrevendo tudo que cada homem fizer e que o dia do juízo está vindo, o dia de prestação de contas. Hoje nós vivemos em uma geração onde as pessoas não gostam de prestar contas. Se você pedir contas a eles, eles vão lutar pelos seus direitos pessoais, direitos humanos, direitos de família. Mas você está ciente de que Deus não tem nenhuma consideração por esses direitos, porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Criador. E Ele diz muito claramente que depois disto tudo que você vê nesta vida, há o arrebatamento da igreja, onde aqueles que viveram prudentemente serão levados para dentro do eterno reino de Deus. E eu descrevi o tremendo arrebatamento da igreja através de muitas nações, quando o Senhor falou comigo em visões, e eu compartilhei globalmente na transmissão aqui, e há muitas nações onde eu fui, Nova Zelândia, Austrália, de Brisbane, Austrália, até Canberra, Sydney. Todo o caminho até os confins da Nova Zelândia, a Gisborne, Nova Zelândia, até os confins da terra, onde o sol brilha primeiro, até a Coreia do Sul. Toda a Europa, vários países, muitas vezes na Finlândia, 6 vezes eu fui. Suécia, 4 ou 5 vezes, a Grã-Bretanha. Muitas nações clamando para vocês, para que vocês possam entender que o reino de Deus está próximo. Essa é a razão pela qual o Senhor me enviou a vocês, em toda a terra, América Latina. Você está ciente de que há um dia vindo quando o Senhor vai dividir as pessoas, mãe da filha, uma vai entrar na eternidade, a outra vai entrar no fogo eterno, no lago de fogo. E você não pode dizer que porque você é nascido de Deus, você já chegou. Você é realmente nascido de novo nesse escritório hoje, no seu lugar de trabalho, no seu quiosque, naquela escola, supermercado, naquele restaurante, naquela alfaiataria, onde quer que você tenha o seu trabalho, porque ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no eterno reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Você está ciente de que nem todos os que dizem que são cristãos, na verdade são cristãos? Você está ciente de que nem todos aqueles que dizem que são nascidos de novo, na verdade são nascidos de novo? É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz que a não ser que você faça a vontade de Deus Pai. Mas qual é a vontade do Pai? Nós vemos muito claramente no livro de João, capítulo 6, João capítulo 6, versículo 28, 29. A vontade do Pai está centralizada em Cristo. Você realmente tem crido em Cristo? A sua vida no seu escritório nesta manhã, nesta tarde, reflete a vida de alguém que está fazendo a vontade de Deus Pai, que está ciente de Cristo, que é nascido de novo. João 6, ele diz no 28 e 29, ele diz, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Em outras palavras, o que precisamos fazer para fazer a vontade do Pai? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, é crer naquele que Ele enviou. Você crê em Jesus? Você está ciente de que há muitos cristãos hoje, muitas pessoas que dizem que são nascidos de novo, são cristãos, mas quando você olha o estilo de vida deles, é ao contrário, não demonstra salvação. Então ele está dizendo que novamente, versículo 22 de Mateus 7, muitos dirão naquele dia, Senhor, acaso não profetizamos em teu nome? E no teu nome não expulsamos demônios? E no teu nome fizemos muitos milagres? Versículo 23 de Mateus 7. Então lhes direi claramente, eu vos digo a verdade, eu nunca vos conheci. Ele nem mesmo sabia daqueles milagres, ou seja, foram feitos fora da autoridade dele, sem ele. Não eram milagres deles, eram os milagres falsos que você vê na igreja agora. E ele está dizendo aqui, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, como que o Senhor
Senhor diz que Ele não te conhece? Como que o Senhor diz que Ele não te conhece? Entretanto, você está na igreja. Então, acaso o Senhor realmente te conhece? Então, no nosso entendimento, nós sabemos muito bem que o Senhor sabe tudo. Se você for no livro de Atos, capítulo 15, Ele sabe tudo, mas naquele dia, Ele vai dizer para algumas pessoas que Ele não os conhece. Se você for ao livro de Atos 15, 18, Atos capítulo 15, versículo 18, povo abençoado, neste maravilhoso e glorioso dia, o sol está brilhando, não há inverno aqui. Um dia muito lindo e ensolarado que Deus nos deu. E nós temos um grande jejum global, o jejum seco. O jejum totalmente seco do Senhor está acontecendo. Nós temos que jejuar para matar a carne e vai te treinar a focar no espiritual e vai te desconectar da comida por algum tempo. O livro de Atos 15, 18, ele diz: coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ele diz que o Senhor sabe tanto. O Senhor sabe tudo, inclusive as coisas conhecidas desde os tempos antigos. O Senhor sabe tanto. Como que o Senhor, que conhece todos que Ele criou, agora dá meia volta naquele dia e diz, para dizer-lhes a verdade, eu não vos conheço? Como? O Senhor te conhece aí no seu trabalho. Você diz que é um cristão, que você é um cristão. Mas acaso o Senhor te conhece? O Senhor é capaz naquele dia. Como que você vai se comportar naquele dia? O Senhor vai poder se levantar e dizer, eu conheço você. Porque Ele diz que há aqueles para quem Ele vai dizer, para dizer-lhes a verdade, eu nunca vos conheceis. Se Satanás te rejeitar, isso é uma situação muito poderosa. Mas o Senhor teu Deus, se Ele te rejeitar, para onde você correrá? O livro dos Salmos, o 147, versículo 5, ele diz, grande é o nosso Senhor e poderoso, grande em poder. O seu entendimento não tem limite. O seu conhecimento não tem limite. Ele sabe tudo. Mas como é possível que ele diz aqui que naquele dia ele vai dizer para você, para dizer a verdade, nunca te conheci? Você está ciente que a forma como você vive a sua vida nesta terra aqui agora vai determinar se o Senhor vai te reconhecer, te conhecer ou não? Ele diz que aqueles que me conhecem, me confessam nos olhos dos homens, eu também os confessarei diante do Senhor meu Deus e dos seus anjos. Você já saiu daquele escritório como uma senhora, eu sei que você teme o seu chefe, talvez o teu chefe te cobiça sexualmente e você tem medo de apresentar para ele uma atitude de não me traga brincadeiras, eu sou nascido de novo, porque você tem medo de perder o emprego. Você já deixou muito claro no teu escritório que você é nascido de novo e você não aceita cobiça sexual e imoralidade sexual. Você já colocou limites para as pessoas naquele escritório? Porque ele diz que o Senhor que conhece todas as coisas, naquele dia vai dizer, eu não te conheço. Que tragédia naquele dia! Que dia trágico será aquele? E ele diz, no livro do Salmo 139, versículos de 1 a 6, ele diz, sonda-me, ó Deus, tu me conheces. Você sabe quando eu me levanto e quando me sento e quando me levanto. Tu conheces o meu pensamento. Tu discernes quando eu saio e quando eu me deito. Tu conheces todos os meus caminhos. Antes que a palavra me venha à boca, tu, Senhor, já conheces completamente. Ele diz que antes que a palavra vir à tua boca para dizer, antes de você contemplar esta palavra, o Senhor já sabe, já te conhece. Então você saiu naquele escritório e começou a se envolver com cobiça sexual. O Senhor já sabia a contemplação dos pensamentos do seu coração. É isso que ele está dizendo aqui, o Senhor conhece tudo. Como você pode dar uma volta e Deus pode dar meia volta e dizer, para dizer a verdade, não te conheço?
Então, enquanto você está aí neste processo de ganhar a vida, ele diz, antes que a palavra venha à minha língua, ó Senhor, tu a conheces inteiramente, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Além do meu alcance, não consigo alcançar. Então o Senhor tem conhecimento completo das pessoas. Então, como é possível que vai chegar um dia onde Ele dirá, para dizer a verdade, não te conheço? Se você olhar o livro de Jó, bem aqui, povo abençoado, se você olhar o livro de Jó 11, novamente, ainda falando a respeito do Deus que conhece todas as coisas, que vai te rejeitar se você não se apegar às instruções que eu vou te dar hoje. Jó 11, ele diz, pois ele identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade, logo não a vê. Em outras palavras, o Senhor Deus vê tudo o que você faz, e quando Ele vê a iniquidade, você acha que Ele não vai escrever? Nós estamos vivendo nos olhos do Senhor. Hoje, quando você está naquele escritório, ou naquele açougue, ou quando alguém esquece o seu troco, e você diz, por favor, não esqueça o teu troco. Você percebeu que o Senhor tomou nota quando Ele vê o mal? Acaso Ele não vai escrever? Você tem sido justo, correto no seu escritório hoje, nesta manhã? Entretanto, o mesmo Deus que diz que vai rejeitar pessoas que se comprometeram, Ele diz, Ele conhece os seus. Mas se você olhar em Mateus, quando Ele fala a respeito daqueles que Ele rejeita, Mateus 23, o livro de Mateus 23, abram comigo lá, povo abençoado. Mateus capítulo 23. Eu vou ler do 27 ao 28. Ele diz o seguinte: ai de vós, mestres, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos e de todo tipo que está em decomposição e imundo. Da mesma forma, do lado de fora, você parece para as pessoas como se você fosse justo, mas dentro você está cheia de hipocrisia e iniquidade. Acaso não é isso que caracteriza o cristão deste dia presente? Que hoje, quando os crentes cristãos estão no mercado de trabalho, eles estão no local dos seus trabalhos, eles se apresentam como nascidos de novo, e quando eles estão na igreja, eles se apresentam como nascidos de novo. Mas quando você vai no trabalho dele, você vê como eles estão vestidos, o que eles estão fazendo. Cristãos estão presos em corrupção, em assassinatos. Há cristãos que estão presos em más práticas e abusos. E ele fala muito claramente que a igreja de hoje, eles conhecem com seus lábios, eles falam que nasceram de novo, mas quando você olha as obras dele, as práticas deles, é opostas à justiça que foi estabelecida para definir o cristianismo pelo Senhor. Então, se você olhar no livro de 2 Pedro, antes dele definir quem são os dele, 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3, isso ouça o que ele diz. 2 Pedro 3, versículo 9, ele fala a respeito da paciência de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte, ele diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitos de vocês, porque vocês pecaram no escritório ou na igreja, ou vocês caíram em pecado sexual, mentira, qualquer que seja o pecado,
pelo fato de que nada aconteceu com você, talvez você pensou que Deus não julga. Entretanto, o Senhor está dizendo aqui muito claramente que a razão pela qual Ele executa a longanimidade e a paciência de Deus é para poder te aguardar que você traga ao arrependimento. Deus não quer que você pereça no inferno. Este não é um Deus maravilhoso que tem tanta consideração por vocês. Ele não quer que você vá para o inferno. E é por isso que mesmo quando você pecou, Ele não te feriu com um raio. Ele não te feriu com câncer. E isso não significa que Deus não julga e não vai julgar. Deus vai julgar o pecado. Essa geração na igreja, vocês viveram como se Deus nunca julgasse o pecado e não vai julgar. Mas Ele está dizendo que não erre, não se engane. Quando parece que Ele está sendo lerdo para cumprir a vinda do Messias, que Ele está demorando para cumprir o juízo final, isso agora... E talvez isso se representa para você como se Deus não julgasse o pecado. Sim, Deus vai julgar o pecado, Ele diz. Então, o livro de Isaías, capítulo 30, em Isaías, capítulo 30, Ele diz o seguinte, Ele diz, o livro de Isaías, capítulo 30, abram comigo lá, capítulo 30, versículo 18. Ele diz o seguinte, a respeito de definir o seu povo, os seus próprios, os que são dele, porque há um dia terrível adiante de nós aqui, a não ser que você seja nascido de novo, porque se o homem não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus. Mas o que é que significa ser nascido de novo? Isaías 30, 18, ele diz, contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Portanto, ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então ele diz que o Senhor tem a sua soberania, tem a transcendência de Deus, há a supremacia de Deus, a santidade de Deus que é separado do homem pecaminoso. Mas ele diz que por causa desta transcendência de Deus, um dos outros atributos dele é a natureza compassiva de Deus. Ele é um Deus compassivo, um Deus de amor, um Deus gracioso. Então, a graça de Deus se sobrepõe à sua transcendência e o trai até o ponto em que agora ele se acha vindo correndo atrás do homem caído. Entretanto, por natureza, ele é separado da corrupção moral do homem. Então, você tem que tomar vantagem disto. Então, bem-aventurados todos os que nele esperam. Se você olhar o livro de Lucas 15, é a mesma coisa. Fala da longanimidade de Deus, Deus tentando te alcançar, Deus não querendo que você entre pelo ralo do inferno. Lucas 15, se você quiser ler o 23, ele diz. Lucas 15, povo abençoado. Ele está falando a respeito do filho perdido. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando ele se aproximou da casa, ele ouviu música e a dança. Mas antes disso, versículo 17, caindo em si, falando a respeito do filho que caiu e desperdiçou a herança com prostitutas, bebidas, nos bares, nas discotecas. 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra para comer, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja o momento mais importante na vida de um ser humano. O momento do entendimento, o momento da entrega, da rendição, o momento quando você reconhece que você não consegue, o momento quando você decide voltar para o Senhor. Veja a hora mais importante na vida do homem. Quando você acorda do sono e diz, não, a minha
minha vida não está correta, eu preciso me arrepender. Eu espero que esta seja a sua condição hoje, sintonizado neste escritório. E hoje, depois desta palavra, nós queremos ouvir das pessoas que estão nos seus trabalhos, no supermercado, nas lojinhas, nos escritórios, médicos, advogados, enfermeiras, mecânicos, todos, motoristas de táxi. Este é o teu programa. Você é o alvo. Você está ciente de que Deus é tão compassivo que Ele proveu uma avenida para nós voltarmos para Ele em arrependimento? Ele diz, mas enquanto ele ainda estava a caminho, o pai o viu, e cheio de compaixão, olha isto por ele, ele correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. Então, o Senhor diz muito claramente no livro de Mateus 7, 21 a 22, que naquele dia do juízo Ele vai dizer para algumas pessoas, alguns de vocês, Ele vai dizer para vocês, que para dizer-lhes a verdade, eu nunca vos conheci. O Deus que sabe tudo, o Deus que conhece tudo, que criou tudo, Ele conhece cada pessoa. Ele vai negar alguns e vai dizer, eu não vos conheci, mas Ele estava na igreja, Ele diz, mas Ele vai dizer, para dizer a verdade, não te conheço. Então ele está dizendo que para outros ele vai dizer para entrarem no reino de Yahweh, o reino de Deus preparado para eles. A condição eterna que eu descrevi para vocês. É por isso que em Mateus 25, abra comigo do 41 ao 46. No 41 ele diz, então ele dirá para aqueles à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E quando você olha agora, o versículo de 4 a 6, ele diz, então eles sairão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, qual destes dois é você? 46. Você já perguntou a si mesmo, qual desses dois é vocês? Ele diz, um grupo, ele vai dizer, apartem-se de mim. O Senhor que criou vocês, dizendo para vocês, apartem-se de mim, vocês, obreiros da iniquidade, que praticam a iniquidade, vocês malignos. E para outros ele vai dizer, bem-vindos ao eterno reino do céu, preparados para vocês desde a criação do mundo. Qual destes dois é você? Você pertence a Jesus? Acaso o Senhor te conhece enquanto você está no seu lugar de trabalho? Você está fazendo coisas que vai fazer com que o Senhor naquele dia não tenha vergonha de você, mas vai se levantar e dizer, veja, eu te conheço, bem-vindo ao reino do céu, preparado por Deus Pai para vocês, os justos. Você é justo no seu escritório? No seu trabalho? E é por isso que 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, ele diz, entretanto, o forte fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição que diz, o Senhor conhece os seus, o Senhor conhece os que são dele. O Senhor te conhece? Você é dele? Você pertence ao Senhor? Você já se perguntou a si mesmo, naquele escritório hoje, naquele lugar de trabalho, a forma como eu estou vivendo a minha vida neste lugar de trabalho? Acaso isto mostra, a sua vida mostra que Deus te conhece como dele? Porque a Escritura fala de um selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E todo aquele que confessa o nome do Senhor tem que se apartar da iniquidade. Você tem sido um obreiro da iniquidade ou você apartou-se da iniquidade no seu trabalho, no seu escritório? Então ele diz que aqueles que foram purificados da iniquidade, eles agora são úteis para o Senhor. O Senhor já te encheu. Ele já te selou com esta escritura,
que diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição que diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que confessa o nome do Senhor aparte-se da iniquidade. Você se apartou da iniquidade? Povo abençoado, você está ciente de que a vida nesta terra é temporária? Quando você vai a funerais e você vê alguém sendo baixado 7 palmos abaixo da terra, acaso esse não deveria ser um momento de despertamento para você, para te fazer entender: uau, a vida nesta terra é tão temporária? Acaso esse não deveria ser um momento para te despertar e dizer: espera um pouco, esse cara aqui agora já foi, ele já está na sepultura? Será que ele estava preparado na hora que morreu? E quanto a mim, será que eu estou preparado caso eu morra? Então, quando eu morrer, eu vou me encontrar no glorioso e eterno reino de Deus? Será que não seria muito sábio para você dar seríssima consideração para a sua eternidade, povo abençoado? E para terminar, eu estou terminando agora com o livro de Eclesiastes 11:3, onde ele diz: quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam água sobre a terra. Ou seja, as nuvens são muito fiéis. Foi assim que o Senhor criou a eternidade, a criação. Quer uma árvore caia para o norte ou para o sul, onde quer que ela cair, lá ela ficará caída. Aqui ele está falando da morte quando vem as pessoas, que a morte é invencível. A morte tem que acontecer. No livro de Hebreus 9:27 ele diz: ao homem é determinado morrer uma única vez, então morrer, e então enfrentar o juízo. Então ele está falando do aspecto do momento quando você morrer, porque quando você morrer, se você morrer em santidade, você vai cair do lado do céu. Se você morrer em iniquidade, você vai cair do lado do inferno, e você nunca mais vai poder mudar isso. Você está ciente nesta hora, quando você está trabalhando, de que foi assim que Deus determinou para a sua criação? Para que no dia onde você morrer, dependendo de como você viveu a sua vida nesta terra, vai determinar o seu destino, a sua eternidade. Se você vai para o céu e celebrar, felicitação, paz, estar na presença de Deus, contemplá-lo face a face, adorá-lo 24 horas por dia, servindo a Deus no trono de Deus, na presença de Deus eternamente. Você está ciente de que se você viver a sua vida de uma forma pecaminosa e iniquidade, você irá para o castigo eterno, o juízo eterno, a condenação eterna? Eu quero terminar este pão da hora do almoço aqui e perguntar para aqueles que querem receber o Senhor. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu entendi que a vida nesta terra é muito curta, e que tu estás tomando nota de tudo que eu faço enquanto eu estou nesta vida, nesta terra. O que eu penso e o que eu faço. Então eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir ao meu coração hoje. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, meu Senhor Jesus. E eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu te peço para me perdoar de todos os meus pecados, pecados de comissão e de omissão. Eu te peço para me batizar com o Espírito Santo e me estabelecer na salvação da justiça. Senhor, eu te peço para guiar os meus passos, para que eu possa viver com a eternidade em foco, para que eu possa viver em sabedoria, com a eternidade em foco, para que eu possa viver prudentemente focado na eternidade, viver uma vida cristã santa. Hoje eu te recebi, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. E no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Obrigado, povo
povo abençoado. Este foi o seu pão da hora do almoço. Então agora, vocês que estão sintonizados pela primeira vez, escreva um texto para nós. Liga ao vivo na rádio. Dê um comentário para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas tenham esperanças além dos túmulos desta terra. Que o Senhor os abençoe. Este foi o seu pão deste dia hoje. No poderoso nome de Jesus. Amém.